Olá pessoal dos nonos, beleza? Então, vem um conteúdo novo agora, tá? Que é uma sequência, uma continuidade do ano passado, né? Esse conteúdo aqui, figuras de sintaxe, ele faz parte das figuras de linguagem, tá? Qual é a ideia, né? Que a gente use esse conteúdo para dar mais expressividade na escrita, no discurso, tá? Então se chama figuras de sintaxe, tá? Quais são? A elipse, o zeugma, o polissíndeto, tá? O pleonasmo, a anáfora, a inversão e a silepse. Então todos eles, qualquer usuário da língua portuguesa pode usar com a finalidade de que a sua escrita fique mais expressiva. Correto? Então, quando é que se usa a elipse? A elipse ela é uma omissão, ocorre quando há uma omissão, ela é uma omissão de termos. Você vai usar o discurso, né? Um termo vai estar omitido, correto? Não vai aparecer, mas pela ideia, quando você lê, você percebe que está subentendido. Como assim, professor? Então tem cá, ó, elipse, aqui ó, não raciocínio sobre hipótese, né? Então nós temos aí, nesse caso a elipse aqui, é o pronome eu, o sujeito desinencial, o sujeito oculto, pela terminação do verbo aqui, ó. E a gente sabe que tem um eu. Então, no caso, seria eu não raciocino sobre as hipóteses, tá? Então, vamos lembrar sempre que a elipse é uma omissão de palavra, tá? Assim como a elipse é uma omissão, também existe o zeugma. Qual a diferença? O zeugma também é uma omissão, é uma elipse, né? Que é uma omissão de um termo expresso anteriormente. Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo, estava ontem sozinho jantando num restaurante, 5 mesas ocupadas, incluindo a minha, 4 casais e eu sozinho. Então, vocês vão perceber que estava, ó, ontem sozinho jantando no restaurante. 5 mesas estavam ocupadas. Então já omitiu a palavra estava, tá? Incluindo a minha, 4 casais e eu. Estavam 4 casais e eu estava sozinho. Então, para não ficar muito repetitivo, o que aconteceu? Foi omitido aí o termo estava, ok? Então vamos lembrar que a elipse e zeugma, eles são omissões, tá? Omissões de quem? São palavras que não aparecem, mas na leitura, na percepção, a gente consegue entender que eles estão subentendidos. Além disso, tem o polissíndeto, tá? O polissíndeto, o que é? Ó? É a repetição da conjunção. Então, vocês já trabalharam conjunção, né? Aquelas palavrinhas que ligam, tá? O e no caso aí, professor, existe outra conjunções que são repetitivas? Há autores que repetem outras conjunções, por exemplo, nem e outras. Nesse caso aí, o que na maioria das vezes, se vocês forem pesquisarem, vocês vão encontrar a conjunção e, tá? Então nós temos aí o polissíndeto, o que é? Uma repetição da conjunção. Esse exemplo aqui, ó, ponho no vento o ouvido e escuto a brisa. Aí depois o discurso, que brinque em teus cabelos e, novamente, te alisa, pátria minha e perfuma o teu chão. Então percebam que a diferença aí do polissíndeto entre as duas aqui de cima, a elipse e o zeugma, é que o polissíndeto é uma repetição de palavras. Que palavras são essas? No caso, a conjunção e, tá? O pleonasmo, vocês já devem ter ouvido falar. O pleonasmo aqui é uma liberdade na literatura, literária, tá? O pleonasmo na norma culta, ela não é aceita, tá? Não é aconselhável. Por exemplo, o que é o pleonasmo? O pleonasmo é a repetição de palavras desnecessárias. Então, por exemplo, vocês já pegaram, já ouviram, já leram alguém dizer assim, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo, eu vou pegar com as minhas próprias mãos, né?
Então, se você vai subir, não há necessidade de você dizer que vai para cima, né? Se você vai falar que desce, não há necessidade de você repetir que vai descer para baixo. Todo mundo sabe que desce para baixo, né? Então, o que é o pleonasmo? O pleonasmo é uma repetição de um termo já existente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, sofria o pai com o sofrimento. Então, se falou aqui sofria, não há necessidade de colocar o sofrimento, aí é desnecessário. Só que há uma autorização para os literários, para a linguagem literária, para que dê uma expressividade no discurso. Tá? Então vamos lembrar sempre isso. O pleonasmo na norma culta, ele não é aceito, tá? É considerado vício de linguagem, erro, tá? Agora, ele vai na linguagem literária, você pode usar até para uma questão de expressividade do discurso, ok? A anáfora também é uma repetição, então nós temos 3 repetições, ó, polissíndeto, que repete a conjunção, tá? Aqui o pleonasmo, que palavras que não havia necessidade de repeti-las, ok? E aí a anáfora, o que é anáfora? A anáfora consiste na repetição de uma palavra ou expressão do início da sequência. Então, como é que você vai identificar uma anáfora? Ela é uma repetição, mas sempre no início do discurso, ó. É preciso, é preciso, tá? Ela vai estar sempre, ó lá, no início de uma sequência de orações ou versos, tá? Então, há 3 repetições, polissíndeto, anáfora e pleonasmo, tá? A anáfora que nós estamos falando é a repetição sempre do termo no início do discurso, ok? A inversão está aqui, ó. O que é a inversão? A inversão é você, na ordem direta de uma oração, porque isso aí trabalha com períodos, né? Na ordem direta, o que é? Sujeito, o predicado e seus complementos. A gente trabalhou esse tempo todo agora, tá? E ano passado. Então, perceba que ó, inversão ocorre quando se dá com a finalidade expressiva a inversão da ordem normal das palavras na oração. Então vejam aqui, ó, dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela só sentiu suor. Então veja que o sujeito está aqui, ó, na ordem normal seria ela só sentiu suor dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre. Então houve uma inversão. O sujeito foi para trás e outras palavras vieram para frente, como por exemplo, aí nesse caso temos aí uma adjunta adverbial, tá? E por último a silepse, que eu acho que é a mais difícil, tá? A silepse é a mais difícil. Que é a silepse? A silepse é uma concordância que ela é feita, não é uma concordância que eu posso dizer da norma culta, tá? É uma concordância pela parte mental. Então, por exemplo, ó, a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, com a ideia, tá? Então, no idealista. Expressam. Há 3 tipos de silepse. Então, nós temos silepse de número, silepse de gênero e silepse de pessoa. Vejam que todas essas ideias, elas têm uma concordância ideológica, ela não tem uma concordância da norma culta, tá? Então vamos lá para a silepse de número. Quando é que é silepse de número? Ocorre principalmente com termos do coletivo. Então todo mundo falaria do caso de sua filha. E imaginavam, ó. Por que aqui está imaginável? Porque é ideológico, está se falando de mundo, de várias pessoas. Então, mundo é um substantivo coletivo. Então, a silepse de número ela vai ocorrer principalmente com termos coletivos. Vai fazer uma concordância ideológica. Veja aqui, ó, ele não segue o mesmo esqueminha. Na certa, um absurdo. Povo besta. Então, tem uma parte que está no singular e uma parte que está no plural. A silepse de gênero ocorre principalmente quando são empregadas expressões de tratamento como a Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Percebo que essas expressões, elas são femininas.
tá? Mas ideologicamente elas vão ser usadas mesmo com o masculino aqui, ó. Então ele fala assim, ó, Vossa Excelência está, e está se dirigindo a quem? A uma pessoa, que é o ministro, um ser masculino, tá? Então aqui é uma concordância ideológica, mesmo que a expressão seja feminina, tá? E a silepse de pessoa ocorre quando o locutor se inclui em um sujeito expresso na terceira pessoa. Então o que ele vai se incluir? Percebe esse discurso aqui, ó. Capitu levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo e todos falamos, ó. Aqui nesse espaço, deveria todos falaram, mas está se fazendo uma concordância ideológica, como diz aqui em cima, né? Há uma inclusão de quem? Do interlocutor, de quem tá falando, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma silepse de pessoa, que deveria na terceira pessoa, né? Passou para a primeira do plural. Então é isso, nós temos aí esse discurso, né? E nós temos esse conteúdo para ser trabalhado, ele será trabalhado durante as aulas. Não é fácil, vou te falar para vocês, mas a gente vai orientando vocês numa boa, né? Sem pressa, sem nada. O importante é vocês assimilarem com mais intensidade, ok? Obrigado pela atenção de vocês, até breve.